Eu disse um dia, a vida é bela, a vida é maravilhosa, né? O tempo, então, o que falar do tempo, né? Fui jovem, fui moço, hoje estou velho, assim disse. Um grande vaso no passado. Nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão sobre a terra. O grande eu sou, o próprio Yeshua, trouxe para você uma mensagem nesse momento, um alerta, que muitos caíram no passado e Ele não quer que você caia. Muitos não valorizaram no passado, muitos tiveram a oportunidade através de profetas, em parábolas, mas não valorizaram. E hoje não há desculpa. Há muito tempo tem a presença do Espírito, o guia, o conselheiro, o consolador. Ele disse, não vos deixarei órfãos, o meu Espírito os guiará no caminho da verdade, eu sou o caminho. O Messias, o próprio Yeshua, disse isso. Uma vez, há um tempinho atrás, é porque 1000 dias como um dia, para ele é igual. Um tempinho atrás, foi ainda esses dias, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e deu-lhes poder de cima para baixo. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, tipo de uma sacola, né? Nem pão, nem dinheiro no cinto, nada. Confia em mim. Eu sou o provedor. Mas que calçasse alparcas, deve ser um tipo de calçado da época, e que não vestisse 2 túnicas, uma somente. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Ele disse isso para os seus emissários, os seus mensageiros, os seus apóstolos. E tantos quantos, ele deixou claro, e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo. Ele pegou uma referência fatal. Haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, e outras cidades que também foram envolvidos nessa punição, do que para os daquela cidade, para aquela casa, para aquelas almas que não receberam a boa notícia. O que ele quer que você entenda hoje? Para você, se chegou, se está chegando, ou se chegará até os seus ouvidos, ou até os seus olhos, até a sua alma, a mensagem dele, a boa notícia do reino dos céus, do reino do Espírito, na vertical, um relacionamento direto, uma comunhão direta, que ele deu ordem aos apóstolos. E você rejeitou, ou você rejeita, ou se você rejeitará, ele já deu ordem para os seus mensageiros enviados sacudir a poeira dos pés contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua cidade. E no dia do juízo, ele terá mais tolerância com aqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra, que ele queimou tudo de cima para baixo com o fogo, do que com a sua própria casa, sua própria vida. Então o que o Espírito está trazendo nesse momento? Porque a verdade, ela é ocultada
no mundo terrestre. Só quem tem o espírito dele que fala as coisas dele do alto. Senão as almas só falam, os representantes só falam do reino da terra, do reino das trevas, do reino dos homens. Porque do reino dele, ele veio para disciplinar, para separar o joio do trigo. Ele desceu com a espada, não para trazer a paz, para separar as ovelhas do bode. A luz das trevas. Então, se a mensagem dele chegou para você, preste atenção, hein? Se ele usou alguém, o espírito dele, usou a língua de uma alma, que é dele a mensagem, chegou até os teus ouvidos, até a sua casa, que hoje tem os meios de comunicação que o pai revelou para Daniel. Para o jovem Daniel, um vaso de honra. E nós estamos nesse tempo. E você rejeitou a mensagem, ou se você rejeitará a mensagem, você pode ter certeza, os pés que estão sendo sacudidos contra a sua casa, os seus, é os dele. Ele que está sacudindo, porque você rejeitou ele. Você não rejeita a pessoa que está ali conversando com você. Por isso você tem que vigiar o espírito, a mensagem que sai dos lábios. Por isso que ele fala, julga o espírito, prove o espírito que sai da boca. Se é o espírito dele levando a mensagem até você, que ele levou e chegou até você, é ele falando com você, o próprio grande eu sou, ele é um espírito. Ele falou com você, ele deu uma direção, deu uma ordem, mandou um recado. Você só tem dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos e uma escolha. O dele ou não dele. Ou você aceita o sim, eis-me aqui, ou você continua separado dele. Então vigia, às vezes o pai, você fica perguntando, fala comigo, ele não fala comigo, o pai nunca falou comigo, eu queria ouvir a voz dele, eu queria entender o que acontece comigo, por que está acontecendo isso comigo, por que eu sofro, eu participo tanto, eu estou tentando para lá e para cá, eu viajo, vou para lá, venho para cá, por que a minha vida está assim, fulano, por que aconteceu isso? Às vezes o espírito dele, o pai é um espírito, só que não é o espírito que está no mundo. O espírito dele habita em templo de carne e osso, de corpo humano. É o único local que o espírito dele habita. Não é em templos de concreto, no santuário, nas igrejas, na sinagoga. Não é nos templos de concretos. Aliás, ele derrubou quase todos. Mandou derrubar tudo. Então, se ele usou um templo dele, o santuário dele, que é um corpo humano, onde ele habita, que o espírito dele chegou até você e te deu um recado, te deu uma orientação, falou com você, sua alma, meu amigo, você não tem escapatória. Porque é o Criador falando com a alma que ele criou. Como é que você pode querer ter vantagem de rejeitar o espírito dele? Ele te criou com um plano, com um propósito. Aí ele te deu a oportunidade de falar com você, ainda você andando nesse corpo, porque senão, depois que você sair desse corpo, meu amigo, ele pega todas as almas depois. Não escapa uma. Saiu do corpo, já é separada. Umas, vamos, só para você entender, para o paraíso, né? Paraíso, outra para o Sheol, só para você entender, o lugar separado. Ele já separa. Mas enquanto você estiver nesse corpo, andando sobre a terra, você poderia ser um vaso dele, um representante dele, ser a boca dele, honrar o nome dele, ter uma vida diferenciada sobre a terra. Ele poderia proporcionar coisas grandiosas e ocultas que você nunca soube, nunca teve oportunidade, porque você não se deu oportunidade. Você rejeitou ele, vive rejeitando. Você só pensa das coisas da terra, só desse mundo terrestre. Você não pensa nada das coisas dele, nunca pensou em construir algo com ele. Tem vergonha do nome dele, é mais amigo do mundo, das amizades carnais do que dele, porque as suas ações, suas atitudes é reprovado na presença dele, você tem medo de conversar com ele.
Por isso que ele disse, entra no teu quarto, fechada a tua porta, conversa com o teu grande Pai Celestial, fala com ele, acerta a situação com ele. Faça igual o filho pródigo, olha, não dá mais, não consigo mais viver longe dele, sozinho nesse mundão, estou sofrendo, não estou vivendo, estou vegetando, eu cansei, eu vou voltar para o meu pai, eu vou ter uma comunhão com ele, vou entrar no quarto, fechar a porta. Eu aconselho que você não comece a falar esses nomes pagãos, viu? Você está cheio de nome falso na terra que o inimigo criou na boca de milhares de almas. Então, a mensagem quando chega para você ou chegou para você, há almas que saíram da terra, que já não se encontram nesse mundo terrestre, e chegou a mensagem para eles. Chegou a mensagem para ela. Ela resistiu e muitas delas blasfemaram contra a mensagem. Ah, meu amigo, ele chamou rapidinho, poucos dias. Eu conheço algumas. Chamou rapidinho, falou, vem para cá, vamos conversar pessoalmente aqui. Senhor de Valentão aí embaixo. Rapidinho. Porque aí a coisa já ficou mais grave, né? Teve um agravo, como dizem por aí. Entrou com um agravo. Então você vigia. Se o Espírito levou uma mensagem para você. Eu poderia até falar. Vou falar. Se ele usou um asno, um jegue, uma mula, e o Espírito falou com voz humana, deu um recado para você, obedeça, viu? Obedeça e comece a praticar sobre a terra. Não brinca com isso. É muito sério. Sabe por que o mundo, as almas que estão nesse mundo estão sofrendo? O mundo terrestre, você vê que o mundo está sofrendo? Porque estão tratando as coisas dele, a mensagem dele, do Espírito, por algo comum. Não estão valorizando. Simples assim. Simples assim. Então vigia. Se você ouviu a mensagem dele, se o Espírito deu um recado para você, te entregou uma mensagem um dia, e você, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, acertar com ele, conversar com ele, se for caso de pedir perdão, acertar o detalhe, porque você está no tempo que ele dá a oportunidade. Eu perdoo os pecados, mas não inocente o culpado. Ele dá um prazo. Não é porque você está indo bem bom que você acha que ele perdoou meu pecado, ele perdoou minhas ações, minhas atitudes. Você acha que você está... Não, ele vai puxar, ele vai chamar. Você tem um tempo aí. Então acho bom você voltar, conversar com ele, acertar com ele, na presença dele, deixar de ser um idólatra, deixar de pactuar com as coisas do mundo e deixar de querer ser mais amigo das pessoas do mundo terrestre, deixar de ser covarde, porque se o Espírito um dia entrou na sua casa, levou mensagem, chegou até você, aos teus ouvidos, por qualquer meio do Espírito, viu? Não é dos espíritos do mundo não, do Espírito dele, do grande eu sou, o próprio Yeshua, o Espírito dele, o Santo, Ruach HaKodesh. Se ele falou com você, se ele levou até você, ainda se ele confirmou com sinais, abençoou, aí o negócio está mais grave, aí tem uma grave. Porque um dia ele disse, ao menos vocês deveriam crer por causa dos sinais. Por causa dos sinais. Ele até disse um exemplo. Se os sinais que operaram perto de vós tivessem operado a oportunidade no meio de Sodoma e Gomorra daquele povo, muitas almas teriam se arrependido das suas ações e as suas atitudes sobre a terra. Eles não puderam, tiveram tempo. Foram todos queimados. Então vigia. Há tempo, se você recebeu, arrependa-se, corrige-se e volta rápido para o reino, para a nação soberana e comece a testemunhar o reino e o nome sobre a terra. Essa é a mensagem que ele pediu para compartilhar humildemente com você. E eu os entrego no nome do grande eu sou, Yah, o próprio, o Messias, Yeshua.